Nós temos estado aqui numa caminhada na carta do apóstolo São Paulo aos Gálatas. Carta esta em que o apóstolo procura trazer uma revelação do que é a graça de Deus em face de um movimento que nós temos chamado aqui de judaizantes. Seriam cristãos, entre aspas, que haviam estado dentro da igreja, que tinham passado pela igreja, mas que tinham tendências judaicas. Seriam judeus convertidos, entre aspas, eu vou colocar essas aspas aí, mas que não tinham uma experiência genuína com o Evangelho de Deus. Porque isso é muito comum. Nós trazemos a nossa cultura, o nosso embasamento, a nossa tradição. Eu sou um piauiense que ainda não perdi totalmente o meu sotaque nordestino. E a gente que é criado numa cultura religiosa, muitas vezes mesmo tendo uma experiência com Deus, você traz aquele cabedal, aquele embasamento e tenta, de certo modo, colocar isto como a coisa que é válida. E foi isto que levou o apóstolo São Paulo a escrever esta carta aos cristãos da Galácia, uma região que fica na Turquia e que era habitada por galeses que vieram para lá desde o século III a.C. E era um povo que tinha recebido o Evangelho, porém eles estavam misturando, estava tendo uma mistura. E o apóstolo então escreveu esta carta para dissuadi-los ou trazer a verdade do Evangelho da graça suficiente de Cristo. E nós já vimos nos 5 capítulos anteriores o apóstolo trazendo luz para certos detalhes que acabam tomando conta da vida espiritual. Eles queriam que houvesse uma espécie de retrocesso. Aquilo que era sombra, as festas judaicas, pudessem ser reeditadas, como se aquelas festas fossem permanentes. A circuncisão, por exemplo, que era um rito judeu, estava sendo reivindicado para que se tornasse um rito cristão permanente. E o apóstolo procura mostrar que o Evangelho da graça de Deus é bem diferente da religião, do esforço humano. Uma das nossas preocupações aqui é trazer um pouco de luz para esse assunto. Todas as vezes que você estiver suando e que este suor for apresentado como elemento de aceitação, o seu esforço, o seu trabalho, as suas obras, isto vai tratar-se de religião. Mas quando você apresentar o sangue, o sacrifício de Cristo, como a matriz do seu relacionamento com Deus, isto vai se tratar do Evangelho. A religião é o que eu faço para alcançar Deus. O Evangelho é o que Cristo fez para me alcançar, para nos alcançar. São dois modelos diferentes. Aqui no capítulo 6, o apóstolo começa a levantar algumas questões e ele diz o seguinte: irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, se alguém for apanhado em algum erro, com a boca na botija, vós que sois espirituais, corrigi-o com espírito de brandura e guarda-te
para que não sejas também tentado. A primeira questão que ele levanta aqui é a postura espiritual. O homem nasce neste mundo, o homem natural, ele nasce aqui como uma pessoa humana carnal. Essa é uma frase que a palavra de Deus coloca para mostrar que este homem natural, ele é psíquico, ele é uma pessoa voltada para direcionamento ou é direcionado pela alma. Corpo e alma estão numa espécie de casamento e tudo que ele faz é para a sua vanglória, para a sua exaltação, para o seu reconhecimento. Mas quando ele nasce de novo, que é um milagre de Deus operado por Jesus Cristo, ele passa a ter uma vida espiritual. Ele ganha a vivificação no seu espírito. E é isso que ele diz: vós que sois espirituais. É a palavra que o apóstolo vai usar aqui, pneumatikos. Pneu, vento, sopro. É aquilo que gera a vida espiritual, é para corrigir com um espírito de mansidão, de brandura. E aí ele disse: e guarda-te, para que não sejas também tentado a praticar estas mesmas coisas. O que acontece muitas vezes em nós, cristãos, é que quando nós ganhamos uma dimensão que achamos que é uma dimensão mais amadurecida, a nossa tendência é enfiar o dedo no rosto do outro para dizer o que ele deve ou não deve fazer de uma maneira muitas vezes grosseira, rude, sem a sabedoria de Deus. Toda exortação deve ter o caráter da mansidão. Essa palavra que o apóstolo Paulo vai usar aqui, a palavra gentileza, brandura, bondade, humildade, é uma palavra muito significativa, porque você não é um impostor que está ali para dizer como as pessoas devem andar, mas sim um irmão que vai ajudar aquele que tenha tropeçado ou que está passando por um problema de má compreensão da realidade espiritual, para que ele possa entender as coisas da vida cristã. Depois, no versículo seguinte do capítulo 6, e você pode conferir isto aí na tela, ele diz assim: levai, versículo 2, Gálatas 6, levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Olha que coisa interessante. Quer dizer que existem duas leis. O Velho Testamento, ele se refere a um pacto. O pacto que é chamado o pacto da lei, a lei mosaica. O apóstolo João vai nos dizer que a lei veio por meio de Moisés. A graça e a verdade vieram através de Jesus Cristo. Existe esta lei, que é a lei moral, os 10 mandamentos, não foram anulados, mas eles foram cumpridos em Cristo Jesus. Nenhum ser humano consegue cumprir adequadamente os 10 mandamentos. A Bíblia chega a dizer assim, que se você pratica os mandamentos, mas você deixa de praticar um, você derruba todos os outros. Você anula todos, porque isso aqui é como aquela parelha de dominós. Quando você derruba um, os outros caem. Por exemplo, se você diz assim: eu não adultero, mas se você odeia, você é assassino.
Você mata, porque matar não é só pegar a pistola e dar um tiro numa pessoa. A gente mata o outro, às vezes com palavras, com ódio no coração. E os mandamentos da lei, eles serviam para um diagnóstico, mas ele não está falando aqui da lei propriamente mosaica, mas da lei de Cristo, que é uma lei internalizada em nossos corações pela vida de Cristo. O apóstolo São Paulo vai dizer lá em Romanos, capítulo 13, no versículo 1, que o cumprimento da lei é o amor. Este cumprimento da lei, que é o amor, ele é colocado em nós pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então esta é a lei de Cristo. Levai as cargas uns dos outros. Neste mundo onde nós somos peregrinos e nós estamos andando numa via bem longa com outras pessoas, quando nós nos dispomos a amar, a ter uma compaixão pelas pessoas, nós estamos cumprindo a lei de Cristo, que é a lei da liberdade, como nos vai dizer Tiago na sua epístola. A lei que nos liberta. Eu não sou uma pessoa que tem que praticar a lei. Eu sou uma pessoa que vivo a lei pela vida de Cristo. Porque toda forma do cristianismo se manifestar é não mais eu, mas Cristo vive em mim. É a substituição desta vida que nós nascemos com ela, que é a vida adâmica, a vida corrupta, corruptora, corrompida, egoísta, possessiva, dominante, pela vida de Cristo. Cristianismo não é evolução do velho Adão, mas substituição de Adão por Cristo. E aqui o apóstolo Paulo diz que nós precisamos olhar as pessoas e carregar as cargas delas. Por quê? Se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, a si mesmo se engana. Então, no processo da minha caminhada, eu tenho que olhar aquele irmão com esta visão, a visão de que a correção é com espírito de humildade. E ele diz, porque se alguém julga ser alguma coisa não sendo nada, a si mesmo se engana. De fato, nós não somos coisa alguma fora de Cristo Jesus. E precisamos dele. E dependemos dele. Porque sem ele, nada nós podemos fazer. Nós estávamos aqui falando sobre esta mutualidade, nesse auxílio uns aos outros. Porque a vida cristã não é uma vida isolada, mas uma vida relacional. E o apóstolo Paulo está falando do auxílio mútuo ou da responsabilidade pessoal que nós temos de, na caminhada, ajudar as pessoas no seu desenvolvimento. Estávamos falando sobre levar as cargas uns dos outros para o cumprimento da lei de Cristo. E esta lei é internalizada em nossos corações. Não é algo simplesmente que eu faço de fora para dentro, imposto, mas aquilo que vem por causa da vida de Cristo. E depois dele fazer essas observações de que nós estamos numa posição que não devemos nos julgar superiores a ninguém, mas que cada um prove o seu labor e então terá motivo de se alegrar, terá motivo de gloriar-se
quando você faz as coisas adequadas para ajudar os outros. E cada um vai levar o seu próprio fardo, mas nós devemos ser parceiros uns com os outros. E ele coloca aqui uma regra, uma lei, quer dizer, aquele que está sendo instruído na palavra, faça-se participante de todas as coisas boas aquele que o instruiu. Quando você recebe a palavra de Deus por alguém, você deve compartilhar com essa pessoa daquilo de bom que você está recebendo e também ser generoso neste processo. Ele disse: não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ele ceifará. Há uma regra, uma lei aqui profunda, que é: quem planta carrapicho não vai colher soja de modo nenhum. É uma lei adequada da semeadura e da ceifa. Aquilo que eu plantar, eu vou colher. Aquilo que você plantar, você vai colher. Se você planta fofoca, você vai colher fofoca. Se você planta inimizade, você vai colher inimizade. Se aquilo que você plantar de mal, você vai colher de mal. Mas também aquilo que você plantar de bom, você vai colher de bom. Se você planta amor, certamente você vai colher amor. Isto não isenta de que aquele que planta soja tenha carrapichos no meio da sua soja, porque os carrapichos nascem mesmo, mas não é que você plantou. E a Bíblia ainda diz o seguinte: não vos enganeis, de Deus não se zomba. Então, se você plantar uma coisa que é ruim para você, você vai colher aquilo que é ruim para você. Porque o que semeia para a própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Aqui de novo ele coloca os dois padrões, o da carne e o do Espírito. Se você planta para a carne, para a vanglória, para o esnobismo, você vai colher isto. Se você planta para o Espírito, dentro do princípio da mansidão, da humildade, você também vai colher isto. Deus não tem, não podemos negar as suas próprias, os seus próprios princípios. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo, ceifaremos se não desfalecermos. É isto que está escrito aqui, o apóstolo Paulo dizendo que é um processo que a gente vai fazendo, e aquilo que você plantar, isso também você vai colher, e que se você fizer o bem a seu tempo, se não ficar cansado, você vai ter os resultados. Por isso, quando tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Este é um trecho que ele está colocando sobre a mutualidade, sobre o auxílio uns aos outros. Nós temos que prestar atenção nesse processo. Quando nós repartimos, quando nós cooperamos, quando nós compartilhamos, certamente que os efeitos disso virão na nossa caminhada cristã. Eu me lembro de um caso de um pastor que estava indo lá à Inglaterra, dirigindo o seu carro. Alguém lhe pediu uma carona.
e ele tinha levado um sanduíche para comer na viagem. E agora ele estava com um pouco de situação, porque a pessoa que sentou-se do lado não falava muito e ele estava um pouco com fome. E ele disse: agora o que eu faço? Eu como o sanduíche sozinho ou eu compartilho com ele? E a sua luta, alguns minutos ali, foi esta. Depois ele resolveu partir o sanduíche, deu metade para o rapaz e comeu a outra metade. Lá pelas tantas, o rapaz pediu para descer e antes de descer ele disse: olha, eu tinha um propósito quando eu entrei neste carro de roubar você. Eu estou com uma arma aqui, mas você, quando partiu o seu sanduíche, deu metade para mim, e você começou a falar de Jesus Cristo que compartilhou a vida dele em meu favor, eu fui desarmado daquele intento que eu tinha que fazer com você. E eu gostaria de saber mais, mas eu tenho que ficar aqui. Eles tomaram os endereços ali, e quando eu vi essa história, esse pastor colocava uma fotografia com 283 pessoas que chegaram a Cristo por causa de metade de um sanduíche. Aquela metade do sanduíche foi simplesmente o princípio que norteou aquele contato e também a mudança daquele coração. E é isso que o apóstolo Paulo está nos mostrando, que nós neste mundo vamos encontrar muitas pessoas, e o que nós temos que fazer? Compartilhar com elas aquilo que nós temos recebido do Senhor. Dar a elas parte daquilo que Deus nos deu. Porque quando nós compartilhamos e levamos as cargas uns dos outros, nem sempre nós somos capazes de suportar todo o peso, mas nós estamos ali como parceiros. Nós vamos, de certo modo, contribuir para que elas ganhem a revelação da sublimidade, da graça de Deus e do Evangelho de Jesus Cristo. Por isso, quando você tiver oportunidade, faça o bem, distribua, compartilhe, dê, no mínimo, um sorriso para alguém que está triste. Eu vi há pouco tempo um rapaz que foi homem de rua, mendigo, contando que ele foi tocado quando um moço, passando por ele pediu uma esmola, e aquele moço se abaixou para conversar com ele e disse: olha, eu não tenho, eu sou estudante, eu não tenho dinheiro, eu não tenho nada para lhe dar, mas eu queria que você soubesse uma coisa. Eu quero lhe compartilhar do amor de Deus por você, e eu sei que agora você precisaria de pão, mas eu não tenho nem um centavo aqui no bolso, mas eu tenho Jesus no meu coração. Pense nisso, que você é um desses mendigos da graça a distribuir parte da graça de Deus. De coração para coração, nós queremos compartilhar com você o Evangelho da sublimidade de nosso Senhor Jesus Cristo. Até o próximo programa, se Deus quiser.